Olá, tudo bem? E hoje estaremos lendo e comentando a obra O que é a Morte, de Carlos Embaçaí. Nesse caso, o autor, o Carlos Embaçaí, é o Carlos Embaçaí pai. Tem dois Carlos Embaçaí. O Carlos Embaçaí que estamos falando, que é o que estou chamando de pai, e o Carlos de Brito Embaçaí, que é o Carlos Embaçaí filho, que era filho desse Carlos Embaçaí aqui. Do livro do filho, nós já temos um vídeo aqui no canal. Você pode clicar no card que vai estar aparecendo aqui na tela, que é do livro Quando os Fantasmas se Divertem, escrito pelo Carlos Embaçaí Filho, que é o de Brito. E aqui, então, na obra do pai, nós temos um excelente relato e também uma vasta revisão sobre a morte. Como vocês podem ver aqui na capa dessa edição aqui, a minha que é bem antiguinha, ela pertencia a uma coleção antiga aqui da editora Edicel, que é a coleção científica Edicel, seu volume número 8. Esta coleção, feita pela editora, que hoje também está quase, assim, nas últimas, assim, tem muito pouco publicado, acho que tem passado dificuldades financeiras, inclusive, era uma proposta que foi feita de trazer obras, vamos dizer assim, de cunho mais científico, no sentido assim, das pesquisas que foram feitas, dos fenômenos espíritas, obras nesse sentido. Então, por exemplo, formam parte dessa coleção obras como Provas Científicas da Sobrevivência, do Zollner, Comunicações Mediúnicas entre Vivos, do Bozzano, A Feitiçaria e Exteriorização da Sensibilidade, do Alberto de Rochat, Os Espíritos Comunicam-se por Gravadores, do Peter Bander, Para a Psicologia Hoje e Amanhã, do Herculano Pires, O Espírito e o Tempo, do Herculano Pires, Mediunidade, Vida e Comunicação, também do Herculano, O que é a Morte, que é o livro que estamos analisando, A Memória e o Tempo, quando foi publicado em 2 volumes, eu nem sabia disso, do Hermínio Corrêa de Miranda, e Reencarnação baseados em fatos, Carl e Miller. E depois ela teve mais alguns volumes que constituíam essa coleção. Essa coleção hoje não existe mais, ela não é mais editada. Essa obra ainda é editada, se não me engano, no site eles já tem, mas ela não pertence mais, essa coleção foi extinta. Até porque outros livros começaram a ser editados por outras editoras. Por exemplo, no caso, A Memória e o Tempo, do Hermínio Miranda, começou a ser editada pela La Chatre, e não mais pela Edicel. Esse tipo de coleção está assim na ideia que concebeu a editora, a Edicel, a editora cultural espírita e livraria. Acho que se não me engano é essa que significa a sigla, que era promover a cultura espírita e produzir obras assim, que não está de relevância, de importância, que não tinham edição, estavam esgotadas, nunca tinham sido traduzidas. Por exemplo, foi a Edicel a primeira editora a fazer a tradução da Revista Espírita. Então, a iniciativa do seu fundador, o Giannini, era realmente de promover a cultura espírita. Termos acesso à literatura de alta qualidade que circulava pelos outros países, não vinha para cá, e também outras obras que tivessem esse sentido, vamos dizer, que a gente costuma dizer mais doutrinário, certo? E além dessa coleção, também havia uma coleção filosófica Edicel, que editava obras de Bezerra de Menezes. Então, uma que tem aqui e que está completamente esgotada, não se acha mais para comprar, infelizmente, não, já tinha comprado, é Os Estudos Filosóficos de Bezerra de Menezes, que fazia parte de uma coluna que ele escrevia para o jornal O País, jornal esse editado pelo Quintino Bocaiúva, e onde ele fazia defesa do espiritismo em várias exposições. Depois disso tudo foi reunido num volume, em 3, na verdade, e lançado primeiramente pela Edicel, assim como outras obras, é uma bastante conhecida, Evolução para o Terceiro Milênio, do Toledo Resine, Depois da Morte, do Leon Denis, mas também essa coleção acabou se extinguindo. A edição realmente é uma editora muito interessante no âmago do espiritismo, do nosso movimento, mas que infelizmente não foi tão para frente quanto deveria, porque ela sempre entregou uma qualidade de livros espíritas realmente muito impressionante. Tem muitas editoras por aí que não conseguem ter um livro sequer que chegue ao pé do que foi a Edicel. Infelizmente, hoje eu não sei como está a situação, mas eu acho que não está das melhores. Mas falemos sobre o livro. Por que tratar a questão da morte? Primeiramente, porque esse é um assunto fortemente vinculado ao espiritismo. Falar-se em morte é também se lembrar do espiritismo. Afinal, ele é a única ciência que consegue realmente explicar o fenômeno da morte.
E aqui, então, inicialmente, o Carlos Embaçaí vai fazer uma retrospectiva sobre como a morte é tratada na literatura, nas culturas, a questão do último gesto, a morte dos animais, a morte nas religiões, e, inclusive, tem uma característica que o filho dele também, depois, pelo visto, herdou, que é ser irônico, assim, muitas vezes até um pouquinho debochado, assim, mas num sentido elegante, não num sentido grosseiro, mostrando o ridículo de certas opiniões, inclusive ditas científicas. Por exemplo, durante toda a obra, ele vai criticar muito tanto a psicanálise quanto a parapsicologia e também a metapsíquica, que eram ciências assim, correlatas e que tentavam aí, disputar a explicação dos fenômenos espíritas. E uma das coisas que ele faz uma crítica, e que eu acho perfeitamente válida, é como se explica as coisas com palavras desconhecidas, preferencialmente gregas. Então, por exemplo, alguns metapsiquistas vão dizer, ou parapsicólogos, já não lembro mais, que não é tal fenômeno lá, não é a manifestação de um espírito lá, é um caso de metagnomia, metagnominia, não sei o quê. Como se aquilo só dizer aquilo explicasse toda a coisa. E ele começa então a puxar relatos mostrando o quanto é patente a manifestação dos espíritos. A primeira crítica, na verdade, que eu quero fazer aqui é cultural. O quanto que se pinta a morte com caracteres horríveis. O quanto que aquela imagem da figura esquelética, de manto negro, capuz, uma foice gigante, ainda faz parte do imaginário do que seja a morte. O quanto também a morte foi levada assim para um lado lúgubre, para uma coisa assim desanimadora, uma coisa que assim já deixa a gente triste, para baixo. Ele vai citar, inclusive, uma seita de monges que existiu em algum período da época, se não me engano, foi na Idade Média. E até é muito engraçado o jeito que ele coloca, a gente acha até divertido, mas infelizmente já foi um fato que aconteceu. Que eles tinham por assim, missão lembrar que iam morrer. Então, eles cruzavam uns com os outros e diziam memento mori, que é uma frase do latim, e significa lembra-te que morrerás. E a partir disso, eles passaram a andar de cabeça baixa, passos lentos, falando assim com solenidade, memento mori. E ele faz uma analogia dizendo que viraram a própria caricatura da morte. E aí a gente percebe, para essa crítica que ele faz, o quanto que a gente tem que ter cuidado no trato com as coisas. Por exemplo, nessa questão da seita desses monges. É importante lembrar que nós vamos morrer? Sim, com certeza, ninguém vai negar que é importante. Porque quando a gente vai pensando que a gente vai durar para sempre aqui na Terra, nesse corpinho que a gente tem, mas a gente fica aprontando por aí. Lembrar de que vamos morrer muitas vezes faz pensar nas coisas que realmente são importantes e que temos que fazer. Mas agora, o jeito que eles fizeram, obviamente, não deu esse resultado. Porque não só eles fugiam dos problemas, mas passaram a viver tristes, desanimados, cabeça para baixo, o silêncio, aquela coisa assim, lúgubre, aquela coisa desanimadora, aquela coisa arrastada. Talvez a intenção até quisesse passar, talvez assim, como se diz hoje, uma mensagem positiva. Memento mori. Lembra-te de que morrerás. Mas o efeito disso foi totalmente o oposto, não funcionou. Então, a partir, por exemplo, desse tipo de crítica que o Embaçaí faz, é que ele pede que tratemos a morte como ela realmente é. E a partir, então, disso, ele vai passar a desmistificar a morte. Então, ele vai se valer da literatura espírita, buscando o que fundamenta e como se apresenta realmente a morte. Então, primeiro vai trazer provas da sobrevivência, vai explicar largamente sobre o perispírito, sobre as suas diversas propriedades, dando sempre relatos aqui muito interessantes, para depois apresentar qual é a morte verdadeira, o que realmente acontece. Então, vai lembrar da perturbação espírita, da importância da moral. E uma das afirmações que ele faz aqui, que é muito interessante, é que para as pessoas assim, normais, tirando aquelas assim, que são realmente muito ruins,
as tragédias, assim, mas como ele diz assim, quem tiver uma morte natural vai encontrar uma certa alegria ao desencarnar. Porque é o corpo que se ressente, o espírito se sente muito mais livre. Esse é um ponto que ele bate bastante. A liberdade, a sensação de alegria, a euforia que toma conta daqueles que passam pelo processo da morte. E aqui é uma ressalva que ele também faz: morte, essa sempre natural, mesmo que seja por uma doença. Exclui-se disso, obviamente, os casos de suicídio, porque aí tem o contrário. E um dos casos aqui que ele traz e que chama a atenção, e que está relacionado exatamente com essa questão da moral, é um caso que um amigo meu pediu, que havia acontecido lá, era um delegado de polícia, que era parente desse amigo dele que procurou o Carlos em Massaí. E aí tinha acontecido o seguinte: esse delegado de polícia tinha sido encontrado morto na banheira, com sangue na banheira. E não ficou se sabendo se era suicídio, se era assassinato, se foi um acidente, não deu para resolver. E o amigo esse parente desse delegado, amigo do Embaçaí, foi lá pedir pro Embaçaí se dava lá para conversar lá com o recém-desencarnado e ver se descobria, se resolvia seu mistério. E aí o Embaçaí ficou meio assim, recém até desencarnou, ainda vem pedir isso aí, era difícil. Eles que inclusive tinha um grupo mediúnico que era assim meio, a palavra agora vai ser minha, meio michuruca, porque assim, tinha, claro, manifestações, etc. Até ele faz uma brincadeira, porque critica também a teosofia, de que lá só se manifestavam os cascões, que seriam os espíritos que não sabem que desencarnar, que precisam de atendimento, aquela coisa assim que mais ou menos a gente conhece, e que a teosofia diz que não são espíritos, são cascões. E aí ele faz uma crítica referente a isso. Isso é assunto para outra hora. E aí tá lá, assim, assim, o grupo nem dá, assim, não tem caso de identificação, mas como era um amigo, a situação assim, ficava meio constrangedor, tá, assim, vou ver o que eu posso fazer. Foi o que ele disse. E casualmente, então, esse amigo foi convidado então, para participar dessa reunião mediúnica. Aí a reunião começou a acontecer, etc, foi dando as manifestações, etc. E o Maçã até já tinha esquecido da tal de. Que esse delegado aí não vai vir, assim, não vai dar em nada. Era essa criança que ele tinha na hora da sessão. Não vai dar em nada, não vai aparecer coisa. Se aparecer, se aparecer, ninguém ia ficar sabendo. Pois bem, lá pelo meio da sessão, começou a se manifestar um espírito que dizia que tinha morrido numa banheira, etc. Estava confuso. E aí o Embastei começou a pensar: opa, será que vai acontecer? Não acredito. E aí começou lá a falar, disse que estava perdido, que estava sofrendo, etc. E o Embastei tentou fazer um diálogo, não deu muito certo. E aí eu relata ele, né, que isso gesticulava assim, de uma maneira assim muito veemente, assim, passando sofrimento, etc. Aí fez algumas preces pelo espírito, tá? Dispensou o espírito lá, foi aí atendido, encaminhado. E depois ele foi lá conversar lá com o amigo dele, né? Até meio envergonhado, né? Pensei, isso aí aqui dando risada, isso aqui só tem louco aqui. Pois o amigo dele disse que conseguiu reconhecer pela fala, pelas situações que estava falando, pelo que o espírito estava dizendo, por alguns trejeitos também, o seu parente que era delegado. Eu pensei, pensa assim, puxa vida, perdi um caso de identificação, passou na minha frente. Só que aí veio um amigo, esse amigo dele, fez uma pergunta assim, que ele entendeu por que ele tá sofrendo, assim. Porque afinal, ele é uma pessoa boa. A Embaçaí ensaiou ali umas explicações, etc. Lá, tentou explicar, falar sobre a perturbação espírita, sobre a questão de se adaptar ao mundo espiritual, aquelas coisas assim, que mais ou menos a gente sabe. Mas esse amigo dele ficava assim, não, mas ele era uma pessoa boa. Aí você resolveu perguntar assim, tá, mas tem certeza assim? Ah, não, sim, tem. Inclusive ele era indignado contra as injustiças, ficava revoltadíssimo quando acontecia uma injustiça. E aí contou uma certa vez que esse delegado que tinha desencarnado tinha tido um caso de um abuso de uma criança e que não pôde condenar o criminoso, o pedófilo. E aí, o que ele resolveu fazer? Foi lá, pegou uns pedaços de pau e fez justiça com as próprias mãos.
Aí o Embaçaí olhou pra ele e disse assim, tá, mas pegar esse pedaço de pau e fazer isso, tá no Código Penal? Aí eu disse, bom, não tá, mas aqui é, né, não deu certo, etc. Bom, mas se foi assim para esse caso, será que não tem outros? E será que agora, então, todo o sofrimento que ele estava se ressentindo ali, não é a cobrança agora da própria consciência? Para quantas outras coisas ele fez, afirmando que era um homem bom? Esse é um dos casos que esse livro traz relatos bastante interessantes, e esse realmente é um deles, fazendo pensar o quanto devemos estar tranquilos com a nossa consciência. Mas mesmo assim, Embaçaí afirma que aqueles que tiverem, por assim, tiverem uma vida normal, que também esse caso também era de uma hipocrisia, convenhamos, bastante grave. Mas aqueles que realmente tiveram uma vida normal experimentarão alegria com o desenlace do corpo físico, com verem-se livres do fardo pesado que carregaram durante toda a sua vida terrena. Ressaltando sempre, não vale para os casos de suicídio, porque no suicídio acontece exatamente o contrário. Tem que ser a morte natural. E outro ponto também que ele aborda, e é muito interessante, porque muitas vezes traz polêmica ainda, é sobre a existência das cidades espirituais. Onde não cita somente o caso de André Luiz, que inclusive aqui pouco se dedica, mas cita outras referências que também falam sobre a existência do mundo espiritual, com casas, com ruas, com árvores, com planta, com alimentação, com tudo que tem direito. Com tudo que a gente vê nas obras de André Luiz. Existiam já outras obras publicadas antes que afirmavam esses ensinos. E ele termina o seu livro dizendo da seguinte maneira, no epílogo: ninguém se apresse, pois. Esperemos. Esperemos como for possível o fim de nossos dias, que será o fim de nossos pesares. Esperemos que a mão do destino é inexorável e ninguém foge, jamais, a sentença escrita no alto, e para o cumprimento da qual descemos a este vale de lágrimas. O que temos a fazer é esperar. Esperar, suportando os mais duros reveses, com o poder da vontade, da paciência, da resignação e da fé. O pano do cenário cairá e terminará o drama da vida, para que esse pano se erga em outro ato, onde os esplendores aguardam aqueles que souberam viver de acordo com as prescrições do bem e do amor da humanidade. Acima de tudo, essa obra é para superarmos, para ajudarmos a superar o medo da morte. E sabemos encarar e até esperar, como ele coloca nesses parágrafos finais, a morte com serenidade, com calma, sem temores, sabendo que seremos sim julgados pelos nossos atos, mas que se fizermos tudo o que foi possível, os nossos parentes, os nossos amigos, nossos guias espirituais estarão ao nosso lado para nos auxiliar. E que se temos os nossos deméritos, nossos erros, também temos os nossos acertos e os nossos atenuantes. E você? Tem medo da morte ainda, mesmo sendo espírita? Comenta aqui embaixo o que você teme especificamente. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar para esse vídeo chegar a mais pessoas e clique aqui no botão que vai estar aparecendo de inscrever-se. Ativa o sininho para receber a notificação de todos os novos vídeos. E aqui vão aparecer também 2 outros vídeos do seu interesse. E eu te vejo na quarta-feira para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima!